Não precisamos de voltar à ditadura, porque na década de 80 e de 90, como a senhora Procuradora ou a anterior Procuradora-Geral da República referiu, as investigações da criminalidade económica, as investigações da corrupção eram pura e simplesmente metidas na gaveta. Corrupção, criminalidade económica ou financeira é um crime sem vítimas. José Gomes Ferreira empregou uma frase que eu gosto muito. A destruição que isto provoca tem muitas vítimas associadas. O desemprego provoca 45 mil vítimas de suicídio por ano. Não estamos a falar de algo que... Bom, é o dinheiro, não nos toca. Não, são os meus impostos, quer dizer... As pessoas têm que se consciencializar. Toca na vida das pessoas. Obviamente que toca. Toca e muito. Mas o que é certo é que tão pouco há uma intenção de facilitar a investigação criminal e dizer vamos apoiar a justiça, porque a justiça é fundamental para a sobrevivência do Estado de Direito Democrático. É fundamental. É fundamental e mais. Dá lucro, que é curioso. Os investidores estrangeiros investirão mais facilmente num Estado que tenha uma justiça cujos processos demoram 8 anos, por exemplo, chega a julgamento 8 ou 9 anos depois, ou investirão num Estado onde a democracia é desburocratizada, tem leis pragmáticas. Esta proposta de alteração, relativamente à alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, vê-se que realmente existe aqui um grande interesse em controlar o Ministério Público por parte do chamado Bloco Central. E esse interesse existe desde logo porque o Sr. Presidente da República, logo em dezembro, tinha dito que era inoportuno alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. A Sra. Ministra da Justiça também disse que era contra esta alteração que era proposta pelo PS e pelo PSD. A Dra. Paula Teixeira da Cruz, anterior Ministra da Justiça, também disse que era inoportuna, que era contra, que violava várias recomendações internacionais e que atacava a autonomia do Ministério Público. O sindicato também disse o mesmo. Não obstante a tomada de posição de todos estes atores no mundo judiciário, e o Presidente da República ainda para mais falar disso, não obstante esse facto, o PS e o PSD apresentaram uma proposta. Apresentaram propostas no sentido do controle do Ministério Público. E PSD querem basicamente que não procuradores, não magistrados, a maioria seja não procuradores, não magistrados. De que forma é que isso pode significar um controle de investigações ou um condicionamento do trabalho do Ministério Público? Isso é muito simples. Eu vou dar exemplos concretos com pessoas que é para simplificar os casos, em vez de passarmos só na discussão do abstrata. Um procurador como o Dr. Rosário Teixeira, para ocupar o cargo no Departamento Central de Investigação Penal, nós sabemos que o Dr. Rosário Teixeira esteve na Operação Furacão, esteve na Operação Marquês, esteve em alguns principais. Para perceberem, para darmos caras, o Dr. Rosário Teixeira, para ir para o ODCIAP, teve que ser escolhido, teve que ser designado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas para renovar a sua comissão, também terá que ter a anuência do Conselho Superior do Ministério Público. O que é que isto quer dizer? Se uma maioria de não magistrados tiver o poder de escolher quem é o procurador que vá para aquele setor ou não lhe renovar a comissão, tem um poder enorme do combate à corrupção. Ou seja, ainda mais se esses elementos forem nomeados pelo Parlamento ou pelos maiores partidos do Parlamento. Exatamente. Maior é o perigo. Maior é o perigo. Mas para além dos casos dos procuradores do combate à corrupção nos departamentos mais especializados, também tem o poder de escolher toda a hierarquia do Ministério Público, com exceção da Procuradora-Geral, mas toda a restante hierarquia do Ministério Público é também escolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, o perigo de domínio completo, de domínio político do Ministério Público, se houver uma maioria de não magistrados, é evidente. E por ser evidente é que nós tomamos esta reação tão forte, porque o que está em causa aqui é um controle político, autonomia para se investigar livremente. E nós, uma das coisas que gostamos de fazer e que entendemos que é bom em termos para o sistema judicial, para um sistema judicial saudável, para uma sociedade sã, é que possa existir uma investigação livre, uma investigação criminal livre, que possa designadamente investigar a criminalidade económica ou financeira. Se houver uma convergência no sentido de aprovar uma norma deste género, teremos o Ministério Público controlado e regressaremos ao tempo do Estado Novo, em que o Ministério Público era controlado pelo Executivo, e aí nós sabemos que não havia investigações. E aí estava tudo devidamente controlado, porque assegurava-se que o Ministério Público era controlado pelo Poder Executivo para não incomodar o poder. A democracia está em perigo com esta iniciativa? Com as informações, sim, com as informações que temos, terá sido chumbado hoje essa proposta, apesar de existirem outras propostas também preocupantes, designadamente, que atacam o DCIAP, uma proposta do Partido Socialista. Esta iniciativa partidária acha que está afastado do perigo ou pode acontecer porque a vontade foi manifesta? Veja uma coisa, as propostas têm que ser lidas à luz do contexto em que existem. Não há nenhuma dúvida
de que o Partido Social Democrata tem um discurso agressivo relativamente à justiça, tal como tem relativamente à comunicação social. Não vale a pena estarmos a dizer isto com outras palavras, é mesmo assim. O líder do Partido Social Democrata não tem escondido, e nesse sentido, é claro, é uma proposta que ele faz aos portugueses, decidirão depois em eleições se a aceitam ou não, mas não tem escondido a sua ideia de que é necessário controlar a justiça. E ele diz isso nas reuniões, portanto ele não esconde esta ideia. E, portanto, uma proposta da alteração da composição do Conselho do Ministério Público feita à luz deste contexto não tem o mesmo significado que teria a mesma proposta noutras condições. Se amanhã o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, em conjunto ou separadamente, vão voltar a fazer as mesmas propostas, não sei. Sei que em 2017 o Sr. Presidente da República falou num bloco central de interesses e disse claramente que este bloco central de interesses era invencível. Ele disse, não se pode esperar dali, ele disse numa conferência onde eu estava presente, não se pode esperar dali uma reforma da Justiça. Portanto, uma reforma da Justiça, se ela for necessária, não há de ser feita por estes senhores do Bloco Central de Interesses. Mas nós estamos a falar de duas pessoas em concreto, estamos a falar de Rui Rio e de António Costa. Não, eu não tenho dúvidas nenhumas que esta intenção, esta vontade do Partido Socialista e do Partido Social Democrata é o corolário de um método, de um procedimento que tem cerca de 10 anos, que culmina com um ataque mais feroz, com um ataque mais declarado àquilo que é a independência do Ministério Público e a independência da investigação criminal em Portugal. Há duas formas, e nós temos vivido isto na Polícia Judiciária sensivelmente há 10, 15 anos, há duas formas de destruir as organizações democráticas, organizações privadas, o que quer que seja. Através da ruptura do impedimento da passagem da decisão do topo para as bases, ou, e falando de uma maneira muito clara, impedindo, através de medidas legislativas, ou de pauperando de meios, quer humanos, quer materiais, as organizações, e impedir também ainda a regeneração dos quadros. Este processo tem sido um processo, uma asfixia lenta da Polícia Judiciária, como principal órgão de investigação criminal em Portugal. E na década de 2000 também foram destruídas provas evidentes de uma tentativa de controle do Estado, da comunicação social e por aí fora, por um procurador e por um presidente do Supremo. E poderemos adiantar mais alguns detalhes. Na sexta-feira, em Parlamento, foi aprovada uma nova norma sobre os direitos da informação judicial, em que a Ministra vai ter poderes reforçados, ou a futura Ministra da Justiça. Mas não pode intervir. A informação está ao dispor e isso preocupa-me. Posso adiantar-lhe, por exemplo, que há sensivelmente 2 anos... Se o arguido for do partido que está a governar, está tudo estragado, não é? Essa é a conclusão que retira. A única coisa que me cumpre e que lutamos, e felizmente, não posso deixar de notar que são sindicatos que estão aqui. Não estamos a discutir carreiras, não estamos a discutir salários, estamos a discutir o futuro do país. Isto é uma nota também que eu gostaria de deixar e agradecer-lhe por isso. Há outra questão que eu gostaria também de mencionar e diretamente a ver com a informação criminal. Há 3 anos falámos, por exemplo, numa criação de um gabinete que controla toda a informação criminal que é trocada entre os países. Isto existe neste momento no nosso país. A Polícia Judiciária... Trocas de informação, deve haver essa troca. O que me está a dizer é que deveria ser a própria instituição, Polícia Judiciária, e o Ministério Público a fazer essa troca, em vez de haver um gabinete governamentalizado. Isolado. Exatamente. Há uma figura, que é a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, que tem a figura de Secretário de Estado e que responde diretamente ao Primeiro-Ministro, que neste momento tem assento nesse órgão. Quer dizer, isso são uma série de questões que temos vindo paulatinamente a ultrapassar aquilo que é a independência da Justiça. Portanto, esta questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público é apenas uma de várias peças de uma engrenagem que está a mexer. É a perda completa daquilo que é, digamos, neste momento vamos tentar o máximo, que é o controlar o Ministério Público e, por sua vez, controlar a Justiça, porque todas as informações ou todas as questões que saem do Ministério Público automaticamente, como disse a Sra. Procuradora-Geral da República, vai controlar as decisões dos juízes e, obviamente, a Polícia Judiciária não vai nunca fazer um trabalho independente, que é aquilo que nós pretendemos fazer todos os dias. O limite será depois das eleições. As pessoas é que têm que decidir o que é que pretendem. Mas quando são os 2 maiores partidos do sistema, as coisas são poucas, não é? Mas nós não podemos esquecer que são os 2 partidos que governam desde 1974. Isto é a verdade. E do seio dos quais saíram os maiores escândalos financeiros. Pronto, quer dizer, tudo o que está a resultar da investigação criminal da Polícia Judiciária e do Ministério Público, que envolve, de forma direta ou indireta, governantes ou antigos governantes ou o que quer que seja,
quer dizer, tem uma envolvência necessária dos partidos que governaram desde 74. Pergunte à Judiciária quantos inspectores tem para fazer investigações, para fazer buscas, para analisar milhões de documentos bancários de offshores. Pergunte. Pergunte quantas vezes já pediu. Por acaso, corrijam-me se estou errado, mas havia uma indicação de 1 ou 2 inspectores apenas para os bancos todos, para as questões dos bancos. Claro. E depois pergunta a seguir que se têm programas informáticos, se têm perícias. Depois pergunta ao Ministério Público se quando quer fazer uma investigação que precisa de dinheiro, se tem os meios logo. E pergunta aos tribunais, o Operação Marquês, que está neste momento um processo que provavelmente ocuparia esta sala toda nas mãos de um juiz que não tem um assessor. Portanto, pede-se àquele juiz que faça tudo sozinho, tem um processo nas mãos com dezenas e dezenas de milhares de páginas, que não tem uma assessoria. Mas nos gabinetes dos secretários de Estado existem 6, 7, 8... Pois com certeza que existem, até existem outras coisas. E alguns mas jovenzinhos, mas eu não é por serem preocupado. jovens, mas é por não terem experiência da vida sequer, e é muito importante para uma atividade pública, e que vão para lá e ficam logo nos topos de carreira. Por exemplo, estes processos que falamos todos os dias sobre a banca estão a ser investigados neste momento por 5 pessoas. Imagina entrar numa biblioteca pública e tentar retirar uma frase de um livro, seja ele qual for, sem qualquer tipo de organização, com 5 pessoas, sem perícias, sem meios. Acha que é propositado? Fica ao critério do espectador. A situação é extremamente grave em Portugal e relativamente a esta limitação de meios, quando existe capacidade económica para fazer tantas outras coisas, e nós temos que verificar consecutivamente que se está a tirar a substância à Polícia Judiciária e a independência ao Ministério Público, é porque eles efetivamente não querem que o combate à corrupção seja eficaz, nem que se chegue à verdade das coisas. Porque se quisessem, faziam exatamente o contrário de que têm vindo a fazer.